Mas ele adora ir para a galera. Cada vez que ele vai para a galera, eu corto uns meses da minha vida. Porque nós todos sabemos que ele sofreu um atentado que quase acabou com a vida dele, com a carreira dele, e seria uma modificação total na política brasileira. E ele adora ir para o meio da galera e ali ele se espalha. Ele, quando está no meio da galera, ele esquece que ele é presidente da República, mas ele é muito autêntico nisso. Isso é uma coisa assim que também é fácil perceber nos vídeos. Ele não faz aquilo para ser um teatro, ele faz aquilo que gosta. Ele se realiza por estar ali no meio da população. Nós temos uma parte, que é uma parte, graças a Deus, ainda pequena, da imprensa brasileira, que hoje não faz cobertura de eventos com o objetivo de informar o que está acontecendo. Vão para o evento com uma pauta pronta para criticar o governo federal. Uma coisa que eu lamento às vezes que a imprensa não tenha o apego a isso. É o apego à verdade. É a honestidade intelectual. É retratar aquilo que ela está vendo. No caso das comunidades indígenas, primeiro que é um absurdo quererem falar em nações indígenas. Isso é proposital, isso está num documento da Organização Internacional do Trabalho, que eu considero um documento de lesa pátria. Durante uma certa época, Venezuela foi o país mais rico da América do Sul. Nos anos 90. É mais uma experiência socialista que não deu certo. Não tem nenhuma no mundo que tenha dado certo. Ali também não deu. Eu fico até, uma coisa assim que me deixa muito triste, né? Eu ver uma parte da imprensa ter o descaramento de me acusar de genocídio no Haiti. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber, tá com uma pessoa muito especial aqui, é uma pessoa muito experiente, sabe de Amazônia, sabe de relação internacional, sabe de militarismo, enfim, história viva aqui, General Heleno. Como é que está o senhor, General? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho a honra de participar do Brasil Precisa Saber e de conversar um pouco com o nosso deputado mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, companheiro de muitas viagens, com quem eu troco muitas ideias e em quem eu admiro tremendamente a aplicação. Ele não viaja para passear, ele viaja para anotar, para se informar, já leva tudo na cabeça, lá ele confirma as coisas, às vezes altera o que pensava, o que é normal, mas ele está sempre com o espírito e a cabeça voltada para a sua missão, que é assessorar o presidente da República nas viagens. Então eu sempre tive uma admiração muito grande por esse traço da personalidade dele, que é a obstinação, a determinação, a vontade de participar ativamente das atividades às quais ele comparece. Que isso, General, vou recortar só essa parte e vou botar na minha rede social. Pô, que moral é essa? Obrigado. General, eu participei de diversas passagens de comando já, e é interessante que quando ocorre uma passagem de comando no meio militar, normalmente quem está fazendo a interlocução lê o currículo, né, de ambos os generais ou os oficiais, enfim. Eu não vou parar aqui para ler o currículo do senhor, não, porque senão vai tomar o tempo inteiro do programa. Nem é o caso. Mas se o senhor puder dar, assim, um pouquinho da história do senhor, como é que foi a trajetória, principalmente no meio militar, até chegar aqui à posição de ministro do GSI, a gente agradeceria. Bom, eu fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 7 anos. Dali fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu tive como a grande incentivadora da minha vida de estudante a minha mãe. A minha mãe era osso duro de roer, porque ela não refrescava. Eu sou filho único,
mas não tive vida de filho único. Eu tive uma vida de muita cobrança e hoje agradeço muito a minha mãe, que era professora primária, mas uma grande educadora e nunca me deixou espaço para ser relaxado, para ser assim, displicente, e isso me ajudou muito ao longo da vida. Na academia militar, fui para a arma de cavalaria. O detalhe é que eu não fui para a academia militar para ser oficial do exército, eu fui para a academia militar para ser oficial de cavalaria. E essa é uma das escolhas da qual eu nunca me arrependi. E aí fui, ao longo da minha carreira, cumprindo algumas missões. Militar sempre tem muita transferência. Eu sempre comento que eu estou na minha 29ª mudança. Isso é normal. Agora, espero que a próxima seja para o Cemitério da Esperança, né? Então, porque chega de me mudar. E tive, depois de ter passado por algumas escolas, essa é uma das características do militar. A gente passa a vida inteira estudando. Então, além da academia militar, nós temos um curso que fazemos como capitão, depois um curso que fazemos como oficial superior, para nos habilitar ao generalato. E hoje ainda tem um curso de altos estudos, de estratégia, que nos permite considerar habilitados para exercer funções não só de assessoramento, mas funções de comando de alto nível. Como general de brigada, comandei a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada no Rio de Janeiro, o Centro de Capacitação Física do Exército. Depois vim para o Centro de Comunicação Social, ali eu fui promovido a general de divisão. Fui para o Haiti, tive a honra de ser o primeiro comandante da Força de Paz da MINUSTAH, no Haiti. Isso me deu uma grande experiência, uma missão real, uma missão num país pobre, pelo qual eu me apaixonei por todas as circunstâncias, por ver realmente uma pobreza que nós nem conhecemos no Brasil, e aquilo me deu uma capacidade de enfrentar as situações difíceis com mais espírito de renúncia. De lá eu vim para o gabinete do comandante do Exército, fui chefe de gabinete do comandante. Ali fui promovido a general de Exército, fui para a Amazônia. A Amazônia foi um lugar onde eu devia muito à Amazônia, porque eu fiz o meu curso de guerra na selva como segundo tenente, bem novinho, e sempre achei que eu tinha obrigação de voltar para a Amazônia. Tentei algumas vezes, mas a carreira ela não depende só da nossa vontade, tem circunstâncias. E acabou aparecendo essa oportunidade já no último posto da carreira, como general de 4 estrelas, ser o comandante militar da Amazônia, e eu não quis deixar passar essa oportunidade. Fui para a Amazônia e lá conheci um pouco. Tem gente que diz que eu conheço muito da Amazônia. Impossível. Eu passei 2 anos na Amazônia, é impossível a pessoa conhecer muito de Amazônia com 2 anos apenas. E eu tinha uma grande facilidade de me movimentar na Amazônia, que esse é um ponto crítico. A Amazônia, em termos de infraestrutura, é muito fraca, não tem estradas. O grande via de movimento da Amazônia são os rios. E o transporte nos rios é um transporte lento. Então, para se dizer conhecedor da Amazônia, eu acho que tem que passar a vida inteira lá. Mas eu tive essa oportunidade de poder me transportar nos helicópteros, nos aviões da Força Aérea Brasileira, que é uma presença indispensável da Amazônia, tanto a Força Aérea, que vem de muito tempo, da Marinha, mais recentemente, que também resolveu se voltar para a navegação fluvial da nossa Amazônia, e as duas me proporcionavam essa possibilidade de me deslocar e conhecer locais distantes, e que jamais uma pessoa que não tenha esse tipo de apoio terá a oportunidade de conhecer. E isso me fez conhecedor, entre aspas, da realidade, principalmente da política indigenista. Aquilo foi alimentando uma revolta grande dentro de mim, de ver como os nossos indígenas eram tratados. Eu informei ao alto comando que eu ia fazer uma declaração sobre isso. Disse ao comandante na época, que era um grande amigo meu, que eu ia fazê-lo, e perguntei a ele se ele queria fazer, ele disse não. E eu aí fui para a imprensa e disse que a política indigenista era lamentável, para não dizer que era caótica. Lógico que isso foi um frisson
nas hostes do próprio exército, do país. A imprensa explorou muito naquela época, mas eu mantenho o que eu disse, e hoje eu disse na época que era lamentável, para não dizer que era caótico. Foi em 2008. Hoje eu tenho certeza que ela é caótica, né? E é por isso que nós temos uma série de problemas, que nós nunca tratamos a política indigenista com a seriedade que ela tem que ser tratada, com a grandeza que ela tem que ser tratada. Eu tenho certeza que o presidente hoje tem consciência disso. E essas acusações que são feitas a ele com relação à Amazônia são totalmente injustas, totalmente fabricadas, e nós temos certeza que, nesse aspecto, o governo Jair Bolsonaro vai entregar uma Amazônia muito mais tratada pelo Brasil do que foi até hoje. Agora, é impossível, com um ano de governo, 6 meses de pandemia, mudar o que não foi feito ao longo dos últimos 40 anos. Eu tenho certeza que nós vamos evoluir muito nesse sentido. Mas voltando à minha carreira, terminei meu tempo como oficial do Exército, com 45 anos de serviço, trabalhei um tempo no Comitê Olímpico Brasileiro, na área de educação, também aprendi muito ali. Convívio com o atleta é sempre uma coisa fantástica, muito saudável. 99% dos atletas têm a cabeça limpa, têm aqueles ideais que deviam ser os ideais de todo ser humano. Então, conviver com o atleta é sempre uma alegria, é sempre um grande aprendizado. Eu convivi com atletas de alto rendimento. Muita gente acha que a vida do atleta de alto rendimento é muito boa. É boa sim, porque ele faz o que ele gosta, mas é muito ralada, muito ralada. Hoje, o sujeito, para se destacar num esporte, ele tem que ter uma entrega total ao que ele faz. Eu convivi com esses jovens, meninos, meninas, jovens dos dois sexos, e gente que se dedica inteiramente ao objetivo que traçou. E é duro conquistar, mas a conquista é muito gratificante, e participar disso foi uma experiência fascinante para mim. E quando terminaram os Jogos Olímpicos que foram realizados no Brasil, o meu compromisso com o Comitê Olímpico estava cumprido, e eu resolvi engajar na campanha do então candidato Jair Bolsonaro. E depois a gente conta mais um pouquinho dessa história, mas aí eu vim parar no governo federal, numa função muito difícil, mas também que me acrescenta muito e me permite ter contato com um outro mundo, que é o mundo político, e eu hoje sou ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Depois vamos falar mais um pouco sobre isso, detalhar um pouco o que é essa brincadeira. Eu falei que eu estava aqui falando com uma pessoa experiente, né? Sim. Eu não vou cortar o senhor, não, vou deixar o senhor falar aí, general. Eu falar Amazônia. Agora você mais curto na resposta. Não, por favor. Para contar 45 anos não dá para ser curto. Não, mas olha só, o senhor falou que atualmente ocupa o posto aqui de ministro do GSI. Explica para as pessoas que não sabem o que significa GSI e quais são as atribuições desse trabalho do senhor atualmente. Eu acho que pouca gente no Brasil sabe quais são as atribuições do GSI. Eu vou começar por aquelas que eu tenho certeza que essas, então, são absolutamente desconhecidas. Acabei de chegar de uma reunião do Comitê Espacial. Então, a área espacial ela é coordenada pelo GSI. A segurança cibernética, que é um dos assuntos mais palpitantes da humanidade hoje, está a cargo do GSI. Os programas voltados às fronteiras brasileiras, são 17 mil quilômetros de fronteira terrestre e 11 mil quilômetros de fronteira marítima, também tem aqui uma seção, uma secretaria que cuida exclusivamente dos programas que tratam da fronteira do Brasil. E mais ainda o programa nuclear, que envolve uma série de outros órgãos, mas a cabeça do programa nuclear é também aqui. Então, esses eu tenho certeza que pouca gente sabia. A parte que é do dia a dia, a que mais nos preocupa, e sem dúvida a mais importante do GSI, é a segurança
do presidente da República, da família do presidente da República e da família do vice-presidente da República. Porque essas são missões altamente sensíveis, que qualquer coisa que aconteça vai ter reflexo na história do Brasil. Então essa é a missão que mais nos ocupa em termos de tempo. Temos um efetivo grande para cuidar disso, mas sempre insuficiente para as missões que aparecem. Ainda mais com o presidente Bolsonaro, que normalmente... É um cara tranquilo. De jeito nenhum. Dá para fazer a precursora tranquilidade. A gente faz tudo acontece como foi feito no planejamento. Então, ele só inventa 2 lugares para parar, pousar de helicóptero, ir para a galera, que eu acho que é uma das coisas que ele mais gosta, faz isso com uma autenticidade muito grande, mas ele adora ir para a galera. Cada vez que ele vai para a galera, eu corto uns meses da minha vida. Porque nós todos sabemos que ele sofreu um atentado que quase acabou com a vida dele, com a carreira dele, e seria uma modificação total na política brasileira. E ele adora ir para o meio da galera e ali ele se espalha. Ele, quando está no meio da galera, ele esquece que ele é presidente da República, que ele não pode se expor, e eu fico ali de fora com um terço na mão, correndo as contas do terço, rezando para não acontecer nada. Né? Aí ele vai lá, joga sinuca, toma tubaína. Pô, na sinuca, sabe que eu nem consegui entrar no bar. E essa história da sinuca, ele parou, foi de repente, ele chegou, olhou assim, para ali. É isso resolveu, mesmo? Não, ele avisou antes, eu quero parar em algum lugar. Aí a gente usa a experiência dos pilotos da Força Aérea, que são os pilotos dos helicópteros, mas sempre é um risco. A gente fala com ele, mas ele é realmente destemido, ele gosta de aventura, então ele vai, vou posar ali, não sei o quê. A gente procura normalmente um campo de futebol, porque o campo de futebol normalmente é limpo. Mas, lógico que a segurança do entorno não é aquela segurança ideal que a gente gostaria que tivesse. Mas vamos lá, Claro, eu não estou aqui também para criar óbices para o presidente da República. Estou para ajudar. Então nós posamos lá num campo de futebol, e é engraçado, só o fato do helicóptero, por obrigação de buscar o local de pouso, sobrevoar a localidade, já vai todo mundo para a rua, já vai todo mundo lá. E hoje a popularidade dele no Nordeste cresceu assim de uma forma assustadora até, entre aspas, e já tinha um monte de gente esperando ali do lado, na parte externa do campo de futebol. Ele saiu, foi ali para a galera e dali foi para um barzinho. Eu não consegui entrar no barzinho, tanta gente que tinha na rua. E aí é um tal de tirar selfie, assinar camisa, né? Falaram que o preço da Coca-Cola no barzinho dobrou. Acabaram frequentando o bar do Bolsonaro. E aí ele descobriu uma mesa de sinuca, resolveu dar umas 2 tacadas lá na sinuca, tomou tubaína. Aí virou festa, né? E eu, fico rezando, pelo amor de Deus, não apareça ninguém para perturbar isso aí. Mas ele é muito autêntico nisso. Isso é uma coisa assim que também é fácil perceber nos vídeos. Ele não faz aquilo para ser um teatro, ele faz aquilo que gosta. Ele se realiza por estar ali no meio da população, independente de classe social. Ali não tem, é todo mundo misturado. E uma coisa que é inédita na história política do país: ninguém que aparece lá é pago, ninguém está a serviço de sindicato, de associação, de nada. Vai aquele negócio do vou de graça, né? Eu vim de graça. Pão com mortadela, não, eu vim de graça. Então, não tem nem pão com mortadela. É uma grande confusão. Criança, e pega a criança, levanta, dá beijo, bota no chão, aí pega outro. Sobe no cavalo, sobe no jumento. Essa do cavalo, a última que aconteceu no cavalo, eu acho que foi na Rio Grande do Norte. E eu peguei o meu celular, porque eu tenho que estar o tempo todo olhando, né? Aí peguei o celular para olhar o que tinha de novidade. Quando eu levantei a cabeça, ele estava montado num beiçudo lá, que é o nome que a cavalaria dá para o cavalo, né? O nome de intimidade. Ele montado num beiçudo que eu não sei de onde apareceu. E estava lá o beiçudo e ele montado já. Eu olhei o beiçudo e falei, meu Deus do céu, se esse cavalo der uma alteração, mas tinha tanta gente. Não, impossível, o cavalo não tinha como dar alteração, ele estava completamente patrulhado, tinha de gente em volta dele. General, esses vídeos do presidente chegando em localidades pelo Brasil afora, né, principalmente esses mais recentes, o senhor teve a oportunidade de acompanhar boa parte, junto com o presidente, nessas idas a Nordeste, Norte a Sul do Brasil inteiro. O senhor acredita que a cobertura da imprensa, e aí falando da grande imprensa mesmo, né, dos grandes jornais e televisões, é uma cobertura fidedigna? Eles mostram isso para a população?
Ou o senhor acredita que existe ali uma estratégia quase que proposital ou proposital para realmente ignorar esses fatos? Olha, eu fui chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e na época eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci. Notícia boa é propaganda, tem que pagar. Eu acho que esse é um conceito que acaba norteando quase todo o trabalho da imprensa. O que eu tenho percebido hoje com tristeza? Nós temos uma parte, que é uma parte, graças a Deus, ainda pequena, da imprensa brasileira, que hoje não faz cobertura de eventos com o objetivo de informar o que está acontecendo. Vão para o evento com uma pauta pronta para criticar o governo federal. E, independente do que aconteça, vem aquela famosa marreta, que não tem o aspecto... Eu acho que fazer oposição, apoiar o governo, isso depende de cada linha jornalística, de cada editor-chefe, tudo bem. Agora, uma coisa que eu lamento às vezes que a imprensa não tem é o apego a isso. É o apego à verdade. É a honestidade intelectual. É retratar aquilo que ela está vendo. E às vezes a gente vê que as notícias são fabricadas, as notícias boas são afastadas, tudo bem. É um procedimento quase internacional da imprensa. Mas aí fabricam notícias completamente fora do contexto. Essa semana mesmo saiu uma notícia sobre mim, dizendo que eu me reúno com militares e entre doses de uísque baforadas, não fumo e nunca me reúno com militares para tomar uísque. Muito menos hoje que eu não tenho nem tempo para isso. Que eu me reúno para falar sobre a presidência, sobre a família do presidente. Pô, isso é uma calúnia. E como é que eu vou... Eu não tenho nem espaço para contestar isso. Isso vai para uma revista de grande circulação, as pessoas leem, talvez alguns, por um pouco mais de bom senso, cheguem a duvidar, mas é isso aí que eu acho lamentável, que jornalistas de peso, escrevendo em órgãos que têm uma grande circulação, não prezem pela fidelidade aos fatos. Recebem um informe de um Zé Mané qualquer lá, que não tem responsabilidade em nada, e republicam aquilo ali e tornam aquilo ali uma possível verdade. Então isso eu lamento muito, e a gente tem sentido hoje, numa parte da imprensa brasileira, essa necessidade de empurrar o governo federal para baixo, né? Contestar tudo que é feito, criticar todas as providências, tudo que é feito é colocado de maneira negativa. Isso é ruim para o país, isso não acrescenta nada a ninguém, nem para eles, nem para a profissão deles, isso é construtivo. Então isso. Sim, aí eles é que acabam caindo em descrédito. Lógico, não, basta ver o que é a audiência anterior a esse tipo de atitude, desses poucos órgãos de imprensa, e o que é hoje. Então, eles devem se reunir na reunião de pauta e perguntar o que hoje tem para falar mal do presidente da República. Então você faz isso, vamos falar mal dele, está aqui, vamos acertar o que nós vamos falar mal. Isso não é uma conduta profissional de um jornalismo sério, e um jornalismo como o do Brasil, que é um jornalismo altamente respeitado, que sempre teve um nível de profissionalismo, de eficiência, de colocação, que é admirado pelo mundo inteiro. Nós estamos perdendo isso, estamos jogando isso fora. Isso é triste, é lamentável. Isso acaba prejudicando a imagem do Brasil. Eu fico muito triste quando vejo isso. O senhor acredita, então, que esse jornalismo, e eu acredito ainda que eu tenho imunidade parlamentar para falar, né? Eu na internet, basicamente, eu falo o seguinte, que Folha, aqueles blogs de esquerda, Carta Capital, Brasil 247, você até entende, nem considera mais, né? A Folha hoje em dia eu também já não considero mais, mas o Grupo Globo é um grande grupo que tem travado uma guerra particular com o presidente, chegando até a fazer aquela matéria tentando relacionar o presidente à morte de uma parlamentar do Rio de Janeiro, né? Mesmo sabendo que a matéria era, dentro da própria matéria você vê que ela é inverídica, tentar fazer essa relação do presidente com esse assassinato. Mas o que eu queria falar, general, é o seguinte: o senhor consegue enxergar então que essa imprensa fazendo esse trabalho e tendo uma grande circulação na sociedade, ela reverbera, por exemplo, na Europa, e isso dificulta o trabalho dos senhores aqui na presidência, quando vão falar principalmente sobre a Amazônia? O que eu quero dizer é o seguinte: a desinformação ela é tão grande
que ela extrapola as barreiras do Brasil, chegando ao exterior, e chegam a formar o senso de alguns estrangeiros, por exemplo, para pensar que a Amazônia está pegando fogo? Pois é, isso aí, eu não tenho imunidade parlamentar, eu tenho que cuidar do que eu falo. Mas o que eu percebo é que essa falta de honestidade intelectual, ela acaba num mundo onde há 30 anos atrás já se falava em aldeia global. Hoje, com a internet, o mundo é completamente vazado, né? A não ser nos países totalitários, onde a mão de ferro do poder impede que as coisas ultrapassem as fronteiras desses países. Nós estamos, qualquer coisa, eu dizia sempre, antigamente, quando um jovem oficial, servindo lá em Alegrete, fazia uma bobagem, ficava dentro do exército. Hoje, ele faz uma bobagem em Alegrete, 2 minutos depois, está lá, a notícia está lá na Europa, né? Está lá na África, está lá na Ásia. Então, isso aí trouxe uma responsabilidade para todos os cidadãos do mundo inteiro, que qualquer coisa vai ter uma repercussão muito maior do que se pode imaginar. Então, notícias ruins, principalmente, elas trazem prejuízo para os alvos dessas notícias. Essa história, por exemplo, do Brasil hoje ser apontado como está pegando fogo no mundo inteiro, isso é uma calúnia, uma coisa absolutamente inexplicável que alguém tenha coragem de dizer isso, porque isso demonstra desconhecimento da grandiosidade do Brasil, país de 8.500.000 quilômetros quadrados. Essa história de que a Amazônia está pegando fogo, hoje eu estava lendo uma matéria de 1989, falando que a Amazônia estava em chamas. Se nós somarmos o que é anunciado anualmente de percentual destruído da Amazônia, não existiria mais nada na Amazônia, além de terra sem nenhuma árvore, sem nada. Tinha morrido peixe, tinha morrido as onças, até elefante já colocaram na Amazônia brasileira. Girafa. Foto de elefante morrendo na selva brasileira. Então, é uma coisa assim inacreditável. E os comentários, para quem conhece o tamanho da Amazônia, para quem conhece o que é esse desmatamento da Amazônia, essa situação de incêndios, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, a gente percebe que o objetivo disso aí não é que o Brasil tem que cuidar um pouco mais da Amazônia. Nós sabemos exatamente o que temos que fazer na Amazônia brasileira e no Pantanal. Só que não houve tempo ainda de colocar em prática, de colocar gente para fazer isso. São 2 áreas com pequena densidade demográfica, a Amazônia principalmente. Tem 25 milhões de habitantes, mas é tão grande que 25 milhões de habitantes na Amazônia é um nada. Ainda mais se nós considerarmos que tem 3 ou 4 grandes centros populacionais, mais até uns 6, 7 grandes centros populacionais, cidades capitais de estados, que reúnem uma grande parte desses 25 milhões que estão na Amazônia. Então o restante da população está dentro da selva, uma boa parte dentro da selva, vivendo dos recursos da selva. Então é uma população que representa 7% do eleitorado brasileiro, que durante muito tempo foi considerado não compensador tratar da Amazônia com a seriedade que merece. Então nós sabemos que muitas coisas ali nós podemos melhorar a vigilância do desmatamento na Amazônia? Podemos, claro, devemos fazer isso. Mas é o que eu digo, o governo Jair Bolsonaro tem 1 ano e 9 meses de governo. Não há como resolver todos os problemas do Brasil. Passamos 40 anos tendo uma gestão catastrófica dos nossos recursos, inclusive dos nossos recursos naturais. Então nós precisamos nos voltar para a Amazônia. Outra coisa, tudo na Amazônia é muito caro, pelas distâncias que tem que percorrer, pela falta de meio de transporte, pela falta de infraestrutura. Mas isso não significa que nós não sabemos ou que nós não cuidamos da Amazônia até hoje. A Amazônia consegue suportar até os maus tratos que sofreu. E o exagero do que acontece na Amazônia é flagrante. Nós temos olha, vou repetir, vou falar mais de uma vez esse percentual. Nós temos 80%
da cobertura florestal da Amazônia preservada. A Europa tinha 7%, hoje tem 0,1%. Mas agora ganharam a condição de nos criticar diariamente. Nós somos os grandes vilões do meio ambiente no mundo e, no entanto, a América do Sul, graças ao Brasil, hoje reúne 41% das florestas naturais do planeta. Então é uma questão de justiça. Nós aceitamos as críticas, nós sabemos que podemos melhorar e vamos melhorar. O próprio general Mourão, que é o vice-presidente da República e que assumiu voluntariamente a direção do Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele disse textualmente: esse ano nós estamos chegando atrasados, devíamos ter continuado na selva desde o ano passado, devíamos ter permanecido na Amazônia. Uma autocrítica sensacional. E nós sabemos disso, e esse erro não será repetido. Então podem esperar resultados muito melhores em 2021 com relação à Amazônia. Agora, gente fora do Brasil, que não tem moral para nos criticar, que acabou com suas florestas, vai querer nos criticar, e criticar com a veemência que nos critica, e querer nos colocar numa situação de vilões do meio ambiente, não dá para aceitar. Isso aí realmente é triste, é lamentável que isso ocorra. General, eu me lembro que quando estivemos em Osaka, no Japão, durante a reunião do G20, a primeira do presidente Jair Bolsonaro, as coisas pareciam estar indo muito bem, né? Tem até uma foto do presidente Macron, francês, servindo uma água para o Bolsonaro, eles rindo, Bolsonaro batendo papo com Angela Merkel nos salões do evento, mas parece que depois que foi assinado o acordo Mercosul e União Europeia, a coisa virou um pouquinho a chave, para ser até eufemista com relação a isso. Então, no meu modo de ver, eu acho que isso daí também influencia um pouquinho nessas condutas aí, principalmente por parte de alguns poucos países europeus, porque a maioria é interessada em assinar e colocar adiante esse acordo comercial, mas alguns poucos países em fazer, né, essas acusações ao Brasil, que, como disse aqui o general, mantém 80% como o papai do céu criou a terra, 80% está lá igualzinho à Amazônia, ninguém nem tocou. Mas, general, indo um pouquinho mais adiante, e aqui fazendo mais uma vez o meu testemunho, né? Quando passamos por Índia, falamos com Narendra Modi, presidente Donald Trump, que defendeu o Brasil por ocasião da reunião extraordinária de emergência convocada pelo Macron para discutir a Amazônia sem a participação do Brasil. Quando passamos pelo Japão, pelos países árabes, a reclamação praticamente não existe com relação à Amazônia, né? Algumas vezes ou outra ali, prestação de auxílio, etc., mas parece que a crítica maior realmente vem desses poucos países europeus. Mas na Amazônia também, o senhor falou um pouquinho no começo, que teve um caso, na primeira década dos anos 2000, sobre a raposa Serra do Sol. O senhor ainda era general da ativa. O senhor pode falar um pouquinho melhor com relação a isso? Até porque o meu colega de parlamento hoje, o general Girão, ele basicamente pediu reserva nessa situação, que ele estava comandando uma região ali em Roraima e devido ao seu descontentamento e a sua visão contrária de como se deu a raposa Serra do Sol, ele acabou entrando na reserva. Como é que foi esse caso da raposa Serra do Sol? Olha, quando eu cheguei na Amazônia, estava em discussão a demarcação de Raposa Serra do Sol, que é uma área, quem olhar o mapa de Roraima, vai perceber que Roraima é praticamente um retângulo. E o lado direito, alto desse retângulo, é exatamente a área de Raposa Serra do Sol. É uma terra onde havia várias etnias que viviam razoavelmente bem, onde havia plantadores de arroz, que produziam 7% do arroz que o Brasil consumia, tinham um suporte na cidade de Boa Vista, uma cidade muito agradável, e de repente começaram a ser motivados a pedir a demarcação de Raposa Serra do Sol em terra contínua.
Havia várias dessas etnias que não concordavam com essa demarcação contínua. Outras começaram a ser incentivadas a brigar por essa demarcação, considerando que a partir disso eles teriam uma área muito mais extensa e poderiam se valer dessa área. Roraima é um dos estados mais ricos do Brasil em termos de minerais, principalmente em ouro, e eles achavam que isso ia ser a redenção dessas etnias e que eles iam ter condições de viver muito melhor. Havia muitos desses indígenas que trabalhavam nos arrozais. Eu nunca defendi os arrozeiros, eu nunca disse uma palavra em defesa dos arrozeiros. Não porque eu julgasse que não fosse importante economicamente essa produção de arroz para o estado de Roraima. Sabia perfeitamente dessa importância. Mas para evitar, de todas as maneiras, de eu ser acusado que eu estava defendendo o poder econômico dos arrozeiros, que eu tinha algum interesse nisso, eu me escusei de fazer qualquer referência aos arrozeiros. A única coisa que eu defendia é que essa demarcação em terra contínua, devido aos não vou dizer conflitos, mas havia desavenças entre as etnias, isso ia, claro, ia aumentar a terra indígena ali, ferindo alguns preceitos constitucionais, inclusive, que rezavam que as terras indígenas deviam ser aquelas que estavam ocupadas em 1988. Mas pior que isso, ia provocar a exclusão desse território de algumas etnias que tinham desavenças com as mais poderosas. Isso aconteceu, né? Aconteceu, a demarcação foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tinha certeza que isso ia transformar a vida de Roraima, por tudo que a Raposa Serra do Sol representava no painel econômico desse estado. E a partir daí, Roraima só piorou. Houve uma expulsão que já estava prevista daqueles que não eram puramente indígenas, isso altamente contestado, mas famílias que fizeram uma mestiçagem, que viviam algumas há mais de uma centena de anos dentro de Raposa Serra do Sol, foram colocados para fora. Isso gerou o surgimento de várias comunidades na periferia de Boa Vista. Favelização, né? Favelização. Então, isso aí prejudicou muito a vida de Boa Vista, uma cidade que continua a ser uma cidade agradável, uma cidade bem planejada, uma cidade muito boa de se viver, mas é lógico, você cria uma série de conjuntos habitacionais mal planejados, sem urbanização, com gente que está saindo de uma atividade produtiva e vai procurar emprego. Lógico que isso trouxe um transtorno muito grande para a vida de Boa Vista e para a vida de Roraima. Então, na época, eu inclusive visitei vários ministros do STF e coloquei a realidade de Roraima para eles, para tentar evitar essa demarcação. Mas é o tal negócio, as coisas vistas de longe têm um outro significado, uma outra compreensão, e acabaram, por motivo puramente político, fazendo a demarcação. Mas eram muitos esses rizicultores? Era arroz ali, ocupava uma boa parte da Raposa Serra do Sol? Não era uma boa parte, era as margens do rio Itacutu ali, que eles ocupavam, e com isso davam emprego a muitos indígenas. Então era uma área pequena. Mas isso aí foi um empobrecimento flagrante do estado de Roraima. E difícil recuperar isso. Era muito difícil fazer a recuperação dessa riqueza, e isso trouxe um abalo muito sério à economia do estado de Roraima. E vale lembrar aí, o pessoal que reclama do preço do arroz, poxa, 7% da produção nacional impacta diretamente no preço, né? Tem um impacto grande. E eu lembro também, general, na minha primeira lotação na Polícia Federal, foi na fronteira com a Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim, Bolívia de um lado, Rondônia do outro. E uma das primeiras operações que eu participei, em 2010, foi da extração ilegal de diamantes, de uma reserva indígena. E os bandidos eram tão pé de chinelo que você facilmente percebia que não estavam utilizando de alta tecnologia. Ou seja, era feito ali, o diamante praticamente estava à flor da terra. Né? Não era necessário grande perspicácia. Cinta larga, né? Sim. E
Então, isso, estou falando aqui de 2010, mas em 2020 continua a ocorrer esse tipo de ação criminosa, em que muitas pessoas acham que manter o índio isolado é preservá-lo, quando na verdade eu acho que é exatamente o contrário, a gente tem que integrá-lo à sociedade. Por que eu aqui na cidade, quando tenho a dor de dente, posso ir no dentista e o índio tem que sofrer 1, 2 anos? Por que eu posso, de repente, vestir um terno italiano, um celular americano, e o índio tem que ser obrigado a viver naquelas condições muito inferiores? Enfim, é uma crítica que eu faço, eu deixo aqui no ar, porque a próxima pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é voltar a Roraima. Porque além da Raposa Serra do Sol, mais recentemente, tem um problema com a Venezuela. Né? Não com a Venezuela, né? Com um ditador, que eu chamo de narcoditador, Nicolás Maduro, que devido à sua política de forçar as pessoas a engolirem a seco o bolivarianismo ou socialismo do século XXI, já expulsou mais de 4 milhões de venezuelanos do seu país. Cerca de 15% da população da Venezuela já deixou o país e uma parte disso cruzou as fronteiras para entrar no Brasil. E aí eu queria que o senhor falasse para mim, como é que funciona a Operação Acolhida e qual é o papel das Forças Armadas na recepção desses refugiados venezuelanos? Deixa eu voltar só um pouquinho no filme aí, no que você fala. Eu quero só colocar uma posição muito minha aí nessa história. Você comentou sobre o índio, essa preservação da cultura indígena, que eu acho muito importante. Só que preservação de cultura não significa você manter o cidadão sem os benefícios do século XXI. Tá? No caso das comunidades indígenas, primeiro que é um absurdo quererem falar em nações indígenas. Isso é proposital, isso está num documento da Organização Internacional do Trabalho, que eu considero um documento de lesa pátria. Nós não podíamos jamais ter assinado esse documento, que fala essa história de nações indígenas. Inclusive fala em autonomia das nações indígenas em relação ao governo. Ou seja, é quase que um incentivo para que as nações indígenas, tendo um território, tendo uma população, é só criar uma bandeira e um hino e se declarar independente. Na minha maneira de ser, isto é um grande risco para a segurança nacional. Nunca me conformei com esse documento. Sempre achei um absurdo. Com relação a essa situação do indígena, de ter acesso a todas as conquistas do ser humano, que cada vez são mais esplendorosas, principalmente nesse século XXI, eu acho que o indígena é cidadão brasileiro e tem que ter todas as possibilidades que são garantidas na Constituição para o cidadão brasileiro. Então, o indígena tem que fazer faculdade se quiser, tem que ter internet se quiser, televisão a cores, automóvel, geladeira, máquina de lavar roupa, se ele quiser. Se ele quiser ser isolado, continue isolado. Ele faz na comunidade dele, na sua etnia, o que ele achar melhor. Conserva, ele preserva a sua cultura da maneira que nós preservamos a nossa. Nós temos traços culturais que vêm desde a descoberta do Brasil. E nós mantemos esses traços culturais. O indígena pode manter também. Então, o quilombola pode manter. Então, cada comunidade, sem perder e sem abdicar das características de cidadão brasileiro, ele vai optar pelo que ele quiser. Ele pode ter a vida que ele quiser. O que não pode é nós querermos impor aos nossos indígenas aquilo que nós achamos que ele deve ter. Então, se ele quiser ter médico na aldeia, tem médico, tem dentista, tem escola, tem o que ele quiser. Isso é livre-arbítrio dele, como cidadão brasileiro. E é um troço que para mim é tão óbvio que não merece nem discussão, né? Isso é uma coisa óbvia. Então, isso é uma das coisas que eu nunca me conformei com essa maneira com que algumas personalidades que são entendidas em indígenas tratam o assunto. Com relação à Venezuela, o regime do Maduro, com todo respeito a um país independente, soberano, que também a Constituição brasileira não permite a nossa ingerência em assuntos internos dos nossos vizinhos,
e não estou me miscuindo em assuntos internos da Venezuela, só que o regime do Maduro empobreceu a Venezuela nitidamente. Isso é uma coisa visível pelo mundo inteiro. Isso provocou um êxodo de venezuelanos para todos os países que fazem fronteira com a Venezuela. Eles procuraram, até com mais intensidade, os países que têm similaridade de idioma. Então tem mais venezuelanos que fugiram para a Colômbia, fugiram para o Equador, para o Peru, natural, porque é lógico que o idioma, outro idioma é sempre uma barreira. Mas o Brasil, eles sabem que o Brasil é um país que acolhe sempre muito bem. Nós temos aqui imigrantes do mundo inteiro. Talvez seja o país do mundo que melhor acolhe os imigrantes. Aqui muitos imigrantes sabem que nunca se sentiram estrangeiros. Sempre se integraram totalmente na sociedade. Isso é um fato conhecido no mundo inteiro. Então é natural que, mesmo com a barreira do idioma, muitos venezuelanos que estavam próximos da fronteira do Brasil correram para se valer dessa proximidade e entrar no território brasileiro. A partir daí nós sentimos a responsabilidade e, como um país democrático, um país que sempre acolheu os nossos vizinhos com extrema cordialidade, nós resolvemos não deixar que isso acontecesse de forma desorganizada. Resolvemos montar uma operação acolhida exatamente para proporcionar a esses venezuelanos a possibilidade de recomeçar uma vida no Brasil. Depois trazer suas famílias, muitos vieram sozinhos, trazer essas famílias e encontrar no Brasil o apoio que eles precisavam, porque você sair do seu país natal é sempre duro, né? É sempre uma experiência difícil. Se fossem ainda maltratados, aí era uma coisa, era uma maldade muito grande. E aí as Forças Armadas, que conheciam muito bem essa área, como conhecem muito bem a Amazônia, e Roraima é uma área especial, porque ali nós não temos o bioma Amazônia, o bioma amazônico em todo o estado de Roraima. Tem uma parte do estado de Roraima que são os Campos Gerais. A gente aprende isso nos livros de geografia hoje do ensino médio. Então ali são os Campos Gerais. E nós temos um conhecimento grande dessa variação de bioma e tudo. Então nós resolvemos montar ali essa operação acolhida. Deslocamos uma boa parte do nosso efetivo da Amazônia para lá e passamos a fazer um acolhimento na fronteira, com hospitais de campanha, com um atendimento médico, um atendimento social e buscando, sobretudo, a interiorização dessa gente que resolveu vir para o Brasil. E isso nós temos tido um sucesso enorme. Nós somos exemplo hoje nas Nações Unidas de operação de acolhimento. No caso, eles não são refugiados. O refugiado, ele tem características especiais, é preciso ser considerados pela ONU como refugiados. Eles são imigrantes, né? E nós temos procurado dar a eles as melhores condições possíveis para se adaptar ao Brasil, para criar aqui condições de uma nova vida e esperando que a Venezuela retome aquilo que ela sempre foi, um país rico, um país feliz, um país onde a população vivia bem, e nós aguardamos que eles retomem o seu destino, que sempre foi o destino de um país que era considerado, durante uma certa época, Venezuela foi o país mais rico da América do Sul. Nos anos 90, não foi? É mais uma experiência socialista que não deu certo. Não tem nenhuma no mundo que tenha dado certo. Ali também não deu. Daqui a pouco vai chegar uma mente brilhante falando, não, esse socialismo não deu certo por causa disso, mas eu vou implementar o socialismo certo aqui. Isso. Aí entre um e outro aí vão alguns milhões de mortos. Mas é mais uma experiência socialista falida. Com certeza. E nós estamos aí para tentar continuar ajudando, mas torcendo para que não venham mais venezuelanos pelos motivos atuais para o Brasil. Serão sempre bem acolhidos, mas nós gostaríamos que os motivos que trouxeram essa leva de venezuelanos para o Brasil, que eles cessem. Torcemos, não há, volta e meia pergunta, estão planejando uma ação militar na Venezuela? Negativo. Tivemos uma visita agora do Mike Pompeo, acompanhado pelo nosso ministro das Relações Exteriores, e o senhor Mike Pompeo veio aqui para tomar conhecimento, ver o que está acontecendo. Isso, por exemplo, eu tenho certeza que o João Mourão, nós já conversamos sobre isso,
e comungamos plenamente, nós temos que levar os embaixadores dos países que criticam o Brasil de uma forma totalmente injusta, que eles sejam levados, como nós fazemos aqui, com formadores de opinião, com magistrados, com jornalistas, com jovens do Projeto Rondon. Com deputados, parlamentares, muitas vezes recebi muitos parlamentares na Amazônia, recebo o Instituto Rio Branco, são os futuros diplomatas na Amazônia, para que eles conheçam a Amazônia de perto, para pararem de falar as bobagens que falam. Podem embarcar num avião em Manaus e voar até Tabatinga, sobre a selva, sem ter condições de verificar a presença do ser humano no bioma amazônico. Quanto tempo de voo preservado. Quanto tempo de voo que dá Tabatinga a Manaus? 1h30, 2 horas. O presidente Bolsonaro chegou a convidar o presidente francês Macron para fazer essa trajetória. Ele convidou até para Manaus, Boa Vista. Isso. Eu até sugiro que nem faça Boa Vista, porque aí entra nessa história dos Campos Gerais, muda o perfil da vegetação. Faça Tabatinga, que ainda é mais evidente a preservação da floresta amazônica. Então, o general Mourão vai fazer esse convite, deixa passar aí esse trauma de pandemia, e nós vamos fazer esse convite e vamos visitar a Amazônia com os embaixadores, com aqueles que vieram desses países, com essa ideia totalmente distorcida do que é a realidade da Amazônia brasileira. A pandemia também suspendeu, mas eu estava com planos aí de convidar algumas autoridades americanas para exatamente fazer essa experiência. Isso é fundamental. Que eu tive a oportunidade de fazer junto com exércitos em 2016 ou 2017. Fomos até uma localidade chamada Maturacá. Maturacá é um pelotão de fronteira, né? Ali são duas ruas. Desculpa te interromper, mas assim, claro. Às vezes na Polícia Federal a gente reclama das lotações, né? Poxa, vai para tal lugar. Maturacá são 2 ruas, uma meia dúzia de casa, você chega lá e o militar está lá e fala assim, meu Deus, como é que sobrevive aqui? Maturacá é um pelotão de fronteira que é da 5ª Brigada de Infantaria de Selva, que é a brigada que o general Mourão comandou lá. E Maturacá é o guardião do Pico da Neblina, que é um ponto muito interessante da Amazônia, é a elevação mais alta daquela área ali, e o Pico da Neblina, ele tem a 2ª Brigada, é a 5ª Brigada, é a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, São Gabriel da Cachoeira. E a Maturacá, essa história do Pico da Neblina, que é vizinho a Maturacá, é exatamente na fronteira do Brasil com a Venezuela, e o nome de Pico da Neblina é que raramente você vê o cume do Pico da Neblina, está sempre coberto de nuvens, né? Então por isso que é o Pico da Neblina. E ali eu já vi muito parlamentar chorar quando vê o pelotão de fronteira, que não são indígenas no pelotão, só o comandante do pelotão, os sargentos e alguns cabos. A maioria absoluta do pelotão são indígenas, que têm um enorme orgulho de servir o exército, que quando voltam para suas etnias, têm um outro status por terem passado pelo exército. E é uma experiência sensacional sair de Boa Vista e ir até o Pico da Neblina, até Maturacá. É sensacional porque ali a gente tem contato com a verdadeira Amazônia, com a verdadeira cultura indígena, como é que o indígena se comporta em relação a nós que estamos chegando de fora, que somos ali forasteiros, mas a integração total, né? E como a gente sente orgulho de ter esses indígenas como soldados brasileiros, cidadãos soldados brasileiros. É sensacional. Eu em Uramutã, que é um pelotão que é dentro de Raposa Serra do Sol, uma das vezes que eu fui a Uramutã, eu conheci o médico do pelotão. Todos os pelotões de fronteira, até por absoluta necessidade, tem um médico oficial do Exército. E esse médico era um tenente médico, e eu olhei para ele e vi, pela fisionomia, pelas características, que ele era indígena. E eu perguntei, você é indígena? Sim, senhor. Eu sou Macuxi. Sou nascido aqui. Fiz questão de fazer faculdade de medicina e voltar para cá. Não usei cota, não usei nada. Eu fui para a faculdade de medicina, fiz a faculdade, estou voltando para cá para cuidar do meu povo. Olha. Eu até hoje me arrepio quando eu ouço isso. Então essas coisas que são
são muito peculiares, né? E o camarada comentar isso a 11 mil quilômetros de distância, fazer tese sobre a Amazônia é triste. Eu lembro até que em São Gabriel da Cachoeira, antes de deslocar para Maturacá, a comitiva de parlamentares foi recebida por determinados militares e mais ou menos uns 6 ou 7, eles iam se apresentando, né, falando o seu nome, a etnia que ele pertencia, e no final falando selva. Ah, sim. E cada um na sua língua, bem diferente uma da outra, mas assim, dá para entender. O seu dialeto. Para esclarecer sobre São Gabriel da Cachoeira, essa cidade, ela não é capital de estado, mas ela é capital da cabeça do cachorro. Se vocês olharem o mapa do Amazonas, vão ver no canto superior esquerdo uma área que, se prestarem atenção na fronteira, vão ver que ali tem uma cabeça de cachorro desenhada por acaso. E São Gabriel da Cachoeira é uma cidade que reúne mais de uma dezena de etnias indígenas. E essas etnias têm os seus próprios dialetos, seus idiomas, entre aspas. E 3 deles foram reconhecidos em 2002 como idiomas oficiais dessa área: o tucano, o baniwa e o engatu. Então é uma área muito típica dessa diversificação de etnias que nós temos no Brasil e muito particular da nossa querida Amazônia brasileira. E eu fui lá uma vez para a inauguração, em São Gabriel da Cachoeira, inauguração em uma escola indígena de uma quadra multiesportiva que foi construída pelo Projeto Rondon, que é um projeto mantido pelo Ministério da Defesa de assistência exatamente às comunidades indígenas. E a diretora era uma índia que tinha feito faculdade, tinha curso de pedagogia, e eu fui conversar com ela quando terminou a solenidade. Na solenidade já foi interessante, porque havia vários pajés de diferentes etnias, todos eles com calção padronizado. Eu não vou dizer a marca do calção, porque eu não quero fazer comercial. Calção igual, com a mesma marca, fizeram todo o ritual. E isso que eu digo, isso é a conservação da cultura indígena no seu mais real, na sua mais real dimensão. Mas nem por isso o abdicar de ter um calção que não é indígena, não tem nas vestimentas indígenas calção. Estava de calção. Eu não sou menos brasileiro porque meu celular é sul-coreano. Nada a ver, né? Então, ou porque o sapato é argentino. E aí, quando terminou, teve um guarascoito lá, um guaraná com biscoito, né? E eu fui lá conversar com a diretora. E aí eu perguntei para ela: escuta, a senhora não acha que a senhora está violentando a cultura indígena com a roupa que a senhora está usando, com os pajés que vieram aqui com um short diferente? Ela falou: de jeito nenhum, general. Eu preservo totalmente a cultura da minha etnia e de todas as etnias que eu tenho representantes aqui. Isso aí é sagrado. Agora, nós não podemos abrir mão de ter uma televisão. Eu assisto novela. Eu faço questão de escutar jornais de televisão, porque isso aí faz parte da minha cultura, né? Faz parte do meu aperfeiçoamento como ser humano. Fiz faculdade e quero que a minha vida, que a minha filha tenha uma vida diferente daquela que eu vivi. Eu andava pela selva carregando um jamaxi, que é como eles chamam a mochila do indígena, carregava um jamaxi com 30 quilos de mandioca. Eu não quero que a minha filha passe a vida inteira fazendo isso. Quero que a minha filha estude, que ela vá ser engenheira, advogada, professora, o que ela quiser. Mas isso fica a critério dela. Ela vai escolher a vida dela. Então isso aí é o que a gente quer. Então essa história do indígena querer isso, aquilo, fabricado por gente que conhece índio de fotografia, não consegue me convencer. Com certeza. General, a gente falou aqui sobre a Amazônia, segurança, Olimpíada, etc. Mas eu queria agora concentrar um pouquinho de como é que foi a atuação do senhor no Haiti. Porque, em que pese muitas pessoas não saberem, os militares têm presença no Congo, República Centro-Africana, operação no Líbano, etc. E essa operação de paz no Haiti foi um tanto quanto conturbada, né? O Haiti estava numa guerra civil, né? CT Solé, tem documentário aí. E, enfim, eu queria como é que foi essa operação para o senhor? Quando o senhor chegou no Haiti, qual o cenário que havia? E quando o senhor saiu, como é que ficou a situação do país? Bom, a minha ida para o Haiti são aquelas coisas que acontecem que a gente
sempre tem um fator sorte na vida, né? E eu estava no Seconsex, e é uma função que é diretamente ligada ao comandante da força. Estava do lado do João Albuquerque, que na época era o comandante, e assisti uma ligação do general Hill, que na época era o comandante sul dos Estados Unidos, o comando sul dos Estados Unidos. Ele basicamente é voltado para Caribe, América do Sul, América Latina, né? E o general Hill perguntou se o João Albuquerque aceitava que um dos generais brasileiros assumisse o comando da Força de Paz. Naquela época eu não tinha nem ideia, eu conheci o Haiti porque estudei no meu, antigamente, curso ginasial, que hoje é ensino fundamental. Estudei os países do mundo inteiro, capitais, não sei o quê, nem sei se hoje ainda se estuda isso, acho que não. Mas eu fazíamos muito isso no mapa, no Atlas, né? E eu sabia onde era o Haiti, sabia que era a Ilha Espanhola, sabia que ali tinha chegado Cristóvão Colombo, não sei o quê, mas conhecia muito pouco do Haiti. Já tinha notícia no Brasil que o Brasil seria convidado para ser o maior contingente da missão de paz e para ter o comandante da força. E eu, por estar ali do lado, falei: general, eu sou voluntário. A reação dele foi: mas eu vou perder o meu chefe, você consegue? Eu falei: general, até hoje eu sou médico sem doente, eu quero um doentinho, né? Ali é uma operação real, eu quero ir para lá. O Haiti não chegou a mergulhar numa guerra civil, ele esteve à beira de uma guerra civil, foi uma força de intervenção para lá, com os marines, os franceses, os chilenos foram, e uma companhia canadense de helicópteros, total assim na época, 3.500 militares. E eu não sabia nada disso. Consegui que o Ministério da Defesa aceitasse a minha indicação. A partir daí eu comecei a ler tudo que eu podia sobre Haiti, assistia a TV 5, que era o canal francês, que, como tinha tropa francesa no Haiti, era o canal que mais transmitia notícias de lá. Assistia CNN americana, Fox americana, também exatamente porque a força americana estava lá, e o Haiti sempre foi muito próximo dos Estados Unidos. Eu tinha notícias e fui para a ONU, fui sabatinado na ONU, tinha a vantagem de ser fluente em francês, porque o Haiti é um país de língua francesa, a missão era oficialmente uma missão de língua francesa. E aí cheguei no Haiti sem saber exatamente qual era a situação, ouvi muita coisa na ONU, fui sabatinado, mas fui também muito informado sobre a situação do Haiti. Informações da ONU deixavam a desejar sobre a verdadeira situação. Para a ONU, o grande problema do Haiti eram os ex-militares, na verdade não eram as gangues nas comunidades, agora não pode mais falar favela. E tomei um susto, porque a miséria do Haiti é alguma coisa que, para nós, que temos muitos lugares onde a miséria nos assusta no Brasil, o Haiti é uma miséria assim, completamente imprevisível para nós, porque não tem água. Muitos lugares tem 2 baldes de água por semana, de água potável. Não tem luz. Tinha uma cidade no sul do Haiti, que era uma cidade completamente assim, diferente das outras, que tinha conta de luz. O restante não tinha conta de luz, porque não tinha nada que fizesse a luz chegar. Ou você tinha gerador, e aí você podia ter uma geladeira, alguma coisa desse tipo, ou você não tinha luz. À noite era uma escuridão nas comunidades, assim, impressionante. Eu comecei a fazer patrulha junto com a tropa americana. Eu cheguei lá, eu tinha a responsabilidade sobre as operações. Um mês depois, eu tinha autoridade sobre as operações. Tudo que o general Coleman, que era o general americano que estava comandando essa força de intervenção, fazia, ele era obrigado a me contar antes de fazer. E um mês depois, eu passei a ter a responsabilidade sobre a área. E aí, eu era o dono. Para eu chegar a ter responsabilidade, essa força de intervenção saiu. E eu comecei a receber os contingentes, sem saber quantos seriam, que efetivo eu teria nas mãos,
quem ficaria da força de intervenção. Bom, no final das contas, eu comecei a receber contingentes que eu jamais esperei que fossem para lá. Eu tinha um ano depois, eu tinha 14 contingentes, tinha no meu Estado-Maior cerca de 30 nacionalidades, era uma torre de Babel, e esses diferentes contingentes vindos de países de culturas completamente diferentes da nossa. Tinha contingente do Nepal, do Sri Lanka, da Jordânia, canadense, argentino, uruguaio, chileno, equatoriano, o brasileiro, que era o maior contingente, Marrocos, Espanha. Então, para mim, profissionalmente e pessoalmente, foi uma experiência sensacional. E qual era o meu objetivo? Era dar esse era o objetivo escrito no documento que regulamentou a MINUSTAH. Tinha escrito lá que a missão basicamente era permitir que se realizassem eleições livres e democráticas no Haiti, que naquela época, quando eu cheguei, era uma coisa impensável. Primeiro que ninguém tinha título de eleitor, apesar de já terem acontecido várias eleições. Se você quisesse, você votava 10 vezes, né? Era só ter paciência para entrar na fila. Então não tinha título de eleitor, era completamente desorganizado, você não tinha certidão de nascimento, muito poucos tinham certidão de nascimento, então tinha que dar uma organizada no Haiti. Mas é um país assim que você fica muito ligado, porque exatamente essa situação de pobreza faz com que a gente comece a ganhar pelo Haiti muita coisa acima de apenas de cumprir a missão. Então eu comecei a ficar ligado afetivamente a essa situação triste do país. E eu fazia questão de preservar tudo que eles tinham como cultura. Por exemplo, eles têm uma cultura é uma coisa impressionante, de limpeza pessoal, que é difícil de acreditar. Você não vê ninguém com roupa que não esteja limpa. Não vê ninguém sem luz, você não vê ninguém com roupa amassada. É cultural deles. Isso aí, eles têm isso arraigado. Eles são extremamente... Eles têm uma maneira de tratar a cultura familiar, é muito interessante. Os homens, basicamente, eles têm que ter um emprego que é digno do homem. Enquanto ele não consegue um emprego, e naquela época o desemprego na Haiti era 80%, as mulheres é que se viram para manter a alimentação dos filhos. Então elas fazem comércio de escambo, botam uma lona no meio da rua e vão vender o que produzem de uma forma assim muito rudimentar. Mamão papaya, manga, muitas vezes até churrasquinho, esses improvisados. Então elas ficam responsáveis por prover o sustento da família. Uma coisa interessante, as crianças no Haiti, apesar de toda a pobreza, elas não têm aquela imagem das crianças malnutridas de alguns países africanos que viveram situações muito tristes em termos de riqueza do país, capacidade do país de manter a sua população alimentada. E elas conseguem, essas mulheres haitianas, conseguem com muito sacrifício manter um aspecto sadio nas crianças. Lógico, se você fizer um exame médico, como nós instalamos vários postos de saúde, vai perceber que falta tônus muscular, que falta proteína, não sei o quê. Mas elas são crianças muito bonitinhas, assim. Eu chegava às vezes em Cité Soleil, eu cheguei em Cité Soleil a primeira vez. Cité Soleil era uma comunidade, né, uma favela, com 300 mil habitantes, barracos de papelão, com 14 pessoas morando. E no início o grande foco das quadrilhas, das gangues haitianas, era um Bel Air. Bel Air era dentro da cidade, um local onde viveu muita gente. Quando o Haiti teve o seu período mais favorável, morava muita gente da classe média ali. E foi virando comunidade. Quando eu cheguei, era uma comunidade praticamente dentro da cidade, do lado do Palácio Presidencial. Tiroteio em Bel Air,
presidente da República me ligava. General, não há problema. E eu atendi, presidente, vamos lá, vamos mandar patrulha para lá, não sei o quê. E aí, a Cité Soleil era relativamente calma. Eu visitava muito uma creche que tinha em Cité Soleil, que eles adotavam as crianças na creche, eram com freiras, tinha freira brasileira lá, algumas brasileiras. Eles adotavam as crianças e as mães iam aprender artesanato. Eu volta e meia visitar. E eu chegava em Cité Soleil, um monte de criança vinha, me chamavam de Helenor, segurava minha mão, se pendurava em mim. Eu fico até, uma coisa assim que me deixa muito triste, né? Eu ver uma parte da imprensa ter o descaramento de me acusar de genocídio no Haiti. Eu já desafiei a todos os jornalistas e outros que botam na internet que eu fiz genocídio no Haiti. O dia que tiver qualquer prova sobre isso, eu entrego meu cargo de ministro na hora, né? Nem um minuto a mais, né? Isso é uma mentira deslavada, uma calúnia assim inaceitável. Uma das perguntas que eu ia fazer é se o senhor já foi vítima de fake news, mas eu já falei umas duas aqui que essa aí dispensa. É uma fake news que eu, toda vez que sai, agora mesmo, saiu aí, eu desafiei novamente, se apresentar qualquer prova sobre isso, eu entrego meu cargo, porque eu passei 1 ano e 4 meses no Haiti, e outro fake news é que a ONU e os Estados Unidos pediram para eu sair do Haiti. Eu passei 1 ano e 4 meses no Haiti, o meu contrato com a ONU era de 1 ano, e tem uma carta do Kofi Annan pedindo ao Brasil que me mantivesse lá. Só que eu tinha um compromisso com o Ministério da Defesa de que eu passaria 1 ano e seria dada oportunidade a outro general brasileiro. E óbvio que só seria mantido o comando da missão na mão do oficial brasileiro se eu tivesse ido bem, porque nenhuma missão de paz no mundo, até aquela missão da MINUSTAH, manteve a mesma nacionalidade do Forte Comando. E nós mandamos, eu acho que chegamos a mandar, nós passamos 13 anos no Haiti e mandamos mais de 13 oficiais generais para serem Force Commander lá. E mantivemos, a ONU manteve o general brasileiro durante toda a missão de paz. Então, se eu tivesse feito uma besteira dessa, é óbvio que o próximo comandante, tinham vários voluntários, muitos oficiais generais no mundo inteiro têm como aspiração ser Force Commander numa missão de paz. Uma missão altamente honrosa. Então, eu fico muito triste quando colocam isso na imprensa, porque é uma inverdade. Mas aí nós fomos progredindo em relação à situação desses conflitos. Os ex-militares foram, em 6 meses, estavam neutralizados, e aí nós nos voltamos diretamente para a gangue, que existia dentro das favelas, e as operações eram muito perigosas, porque eram operações de cerco e vasculhamento, e a população do Haiti era curiosa e vinha para a rua. Tiro comendo, criança e mulher na rua. Mas nunca aconteceu de termos imprevistos nessas missões. Graças a Deus, eu não tenho esse remorso. E, aos poucos, nós fomos dando condições para que o Haiti realizasse suas eleições, que foi um feito histórico, uma eleição. Basta dizer que o Haiti fez a eleição com uma identidade dos haitianos com chip. Era uma coisa inimaginável, um país que não tinha nem certidão de idade. Sim. Para você fazer uma certidão de idade no Haiti, você arranjava 2 testemunhas, elas iam num cartório e certificava que dizia que você era Eduardo Bolsonaro, que seu pai era Jair Bolsonaro, dizia o nome da sua mãe, registrava na certidão de idade e estava feito. Você era aquele camarada ali, a partir dali. Aí mandavam fazer uma carteira em Miami, com sua foto colorida, um chip, você estava habilitado a votar. E engraçado, você teve a apuração da eleição, um chip, eles não adotaram as urnas eletrônicas, mas era com chip que você votava e confirmava sua presença na eleição, e contagem manual, e você escolhia o seu candidato numa folha assim do tamanho de um jornal, com as fotos dos 20 candidatos ali, e você escolhia, ia lá e votava. Infelizmente, o Haiti, quando está... Eu sempre digo, eu cheguei no Haiti, a situação do Haiti era -1. Tá? Quando eu saí, grau 2.
Depois foi para um grau, né, acho que na época do Santos Cruz chegamos num grau 5 no Haiti. E o Haiti estava tendo uma perspectiva econômica que é muito viável para o Haiti, que é turismo. Uhum. O Haiti é um país fantástico. Do lado da República Dominicana. Caribe, do lado da República Dominicana. É melhor do que a República Dominicana em opção para turista, porque ele tem as praias, algumas poluídas, mas as que não são poluídas são lindas. Eles têm um resort espetacular em Abadi, no norte do Haiti. E eles, de repente, vislumbraram que o turismo, que já foi uma fonte de renda do Haiti, podia ser recuperado. E lá eles têm praias espetaculares e montanha a 1h30 da praia. Sobe, chega a Krenscoff lá, tá 45 graus em Porto Príncipe, lá no alto da montanha está 9 graus, você pode tomar vinho branco com vinho, né? Vinho branco com queijo. Então, é um país que a vocação do Haiti é nitidamente turismo. Para turismo. Mas foi colhido por um terremoto. Sim, em 2010, acho que foi 8 aquele grau que dão para os terremotos. Foi uma devastação. Perfeito, general. O bate-papo está muito bom, mas a gente está chegando aqui para o encaminhamento final. E aí a gente chama para a hora do livro. E o livro que a gente vai presentear aqui ao nosso querido general Heleno é o Manual do Covarde, do também querido Guilherme Fiuza. O senhor recentemente deu uma entrevista para o Guilherme Fiuza na Jovem Pan. Eu tenho uma admiração grande por ele, é um jornalista sério. E ele exatamente, ele foge a isso aqui, porque ele tem a coragem de ser autêntico, de ter as posições dele bastante consolidadas, bastante definidas, e ele às vezes compra umas brigas feias, né? Então ele tem todas as condições de falar sobre o que é a covardia moral, que talvez seja tão ou pior do que a covardia física, né? A covardia moral é muito triste, e eu vou ler com muita atenção, que eu respeito muito o Guilherme Fiuza. Eu sei que as figuras aqui na capa não são muito lá bacanas, vai muita gente de esquerda aí, alguns atores certamente o senhor conhece desde um passado de décadas atrás, mas certamente o Guilherme Fiuza é uma pessoa que se destaca hoje em dia no jornalismo brasileiro. Inclusive eu sigo ele, o canal dele no YouTube, tem análises sensacionais e por vezes ali fatos que somente ele tem a coragem de expor, né? E impressionantemente uma outra parte da mídia prefere ignorar. General, muito obrigado pela participação do senhor e como todo convidado que a gente recebe, a gente pede por favor para deixar uma mensagem para os brasileiros nessa pandemia, um momento difícil, trabalhador perdendo emprego, empresário fechando loja. Então a gente queria que o senhor desse, de repente, uma palavra para esses brasileiros nesse momento tão difícil. Nós fatalmente vamos ter um período que o próprio presidente tem chamado de retomada. Nós precisamos retomar o crescimento. Antes da pandemia, o espírito que os ministros, as reuniões de ministros, foi colocada em público uma reunião de ministros que foi uma reunião que não é o comum. Acabou sendo muito boa, porque mostrou algumas facetas do presidente que demonstram a sua retidão, né, a sua obstinação, o seu patriotismo e como ele pensa no Brasil. E são reuniões de gente que foi escolhida dentro de um caráter técnico. Não teve tomar lá da cá, ninguém ali foi escolhido porque era indicado por alguém, porque tinha ligações com uma certa área de empresários, nada disso. Fomos escolhidos, eu me incluo nisso aí, com todo respeito, mas sabendo que não tinha nenhum padrinho para chegar a ser ministro, e me orgulho muito disso. E o que aconteceu, até acontecer a pandemia, foi um crescimento evidente do país. Muita coisa estava caminhando na direção de, em pouco tempo, conseguir realmente mudar o Brasil. Aí veio a história da pandemia com uma série de incidentes políticos, financeiros, um fechamento da economia até bastante contestado pelo presidente, que por conta disso, dele foi retirada a autoridade para tomar determinadas providências, ele teve que aceitar a decisão judicial. Continuamos a lutar
contra essa situação difícil no mundo inteiro. E agora vem essa história de vamos recuperar esse tempo perdido. Não é fácil. Eu me lembro que no Congresso Nacional existia uma briga por 40 bilhões de reais, uma briga, entre aspas, uma briga saudável, entre o Legislativo e o Executivo para o destino desses 40 bilhões de reais. O governo colocou aproximadamente, não adianta ficar fazendo conta, como andaram fazendo conta aí dos $1.000 do auxílio emergencial, que contestaram, não são $1.000, são não sei o quê. E no final, se fizer a conta certinha, vai chegar muito próximo dos $1.000, e o presidente disse aproximadamente $1.000. Então, estou dizendo, aproximadamente, com aquela generalidade da cavalaria, tá? O governo colocou, durante a pandemia, em socorro a estados e municípios, e investindo em providências para fazer face ao Covid, cerca de R$1 trilhão. Vou repetir, R$1 trilhão. Então, isto, claro que essa conta vai chegar. E claro que nós vamos ter que ter criatividade, vamos ter que flexionar alguns instrumentos legais para poder fazer face a isso. Não vai cair do céu. Nós vamos ter que trabalhar muito para superar essa fase difícil. Mas eu acredito muito no Brasil. O Brasil é um país fantástico, uma população maravilhosa. E nós vamos recuperar esse tempo que foi perdido em algum aspecto, mas aprendemos muito, lamentamos profundamente as perdas de vidas humanas que aconteceram. Isso não tem nada que possa trazer de volta esses seres humanos que foram, para muitas famílias, perdas preciosas. Temos uma gratidão imensa por todos os que da área de saúde tiveram que se empenhar, e muitos deles perderam a vida também em defesa do seu semelhante. São heróis nacionais, sem dúvida, mas nós vamos sair de cabeça levantada, vamos recuperar o tempo perdido e vamos voltar a perseguir a construção de um Brasil novo, de um Brasil que é aquele que nós temos que nos orgulhar e temos que deixar, no meu caso, para os meus netos e para os meus filhos. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Deus quiser. General, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo tempo do senhor. Muito grande. General, agora que vai correr aqui para dar sequência na sua agenda, né? 5 minutos para chegar no gabinete presidencial. Só antes pedir para você se inscrever no canal, agradeço a sua audiência, se possível ativar o sininho e etc, porque aqui sempre tem a matéria interessante. O que é ativar o sininho? Eu não sei o que é isso. É porque eu sou ignorante de internet. Quando eu publico o vídeo no YouTube, aparece no celular do cara, plim, já chega lá e ele abre lá então e vê a gente falando aqui. Perfeito? Eu não sabia o que era isso, estou sabendo agora. Vou ativar o sininho. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Obrigado, general.